Você já ouviu falar da terapia fotodinâmica e da sua aplicação na odontologia? Nesse trabalho, iremos explicar de forma didática o uso da TFD na endodontia. Iniciamos com uma pergunta: o que é um laser? A palavra laser é um acrônimo da língua inglesa para Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, significando, em português, amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. O laser é definido como uma radiação eletromagnética com características próprias, que o difere da luz comum. Dentre essas características, podemos citar a monocromaticidade, possui um único comprimento de onda, ou seja, uma única cor; a coerência, comprimentos de onda que se propagam na mesma direção e vibram na mesma taxa; e a colimação, luz se propaga de forma direcional sem divergências significativas, carregando altas concentrações de energia. O laser interage com a matéria viva por meio dos processos ópticos de absorção, transmissão, dispersão e reflexão. Ao incidir no tecido biológico, parte da luz não penetra, sendo refletida. A porção de luz que penetra no tecido será dividida em uma parte que será absorvida, outra parte que será dispersada e ainda outra que será transmitida ao tecido. Vale a pena ressaltar que, para que haja efeito clínico, é necessário que a luz seja absorvida pelo tecido. A extensão da interação entre o laser e os tecidos depende das propriedades do tecido. Propriedades ópticas, coeficiente de reflexão, absorção e espalhamento, e as propriedades térmicas, como a condutibilidade térmica e a capacidade térmica. Além disso, essa extensão também depende das propriedades do laser, como o comprimento de onda, a energia aplicada, a potência, a área focalizada, que é dependente da densidade de energia e da potência, e o tempo de exposição. No campo da odontologia, os lasers podem ser divididos em dois grandes grupos: laser de alta potência e lasers cirúrgicos. Podem ser usados para corte, coagulação, cauterização e na realização de preparos cavitários. Sua ação sobre a redução microbiana se dá pelo aumento de temperatura. Como exemplo de lasers de alta potência, podemos citar os lasers de érbio, dióxido de carbono e neodímio, e o diodo de alta potência, estes que estão todos na faixa da radiação infravermelha. O outro grupo existente é o grupo dos lasers de baixa potência e lasers terapêuticos. Estes são utilizados para fins terapêuticos e ações bioestimuladoras nas áreas da periodontia, dentística, nos casos de parestesia, como coadjuvante no tratamento endodôntico e nas situações de dor e disfunção da ATM. Não apresentam efeito antimicrobiano associado quando utilizado isoladamente. São utilizados como coadjuvantes em procedimentos odontológicos convencionais. Como exemplo, podemos citar o laser de hélio-neônio, que apresenta luz visível na faixa do vermelho, e os lasers de diodo, arseniato de galho e arseniato de galho e alumínio, ambos na faixa do infravermelho. Nesse trabalho, iremos focar no grupo de lasers de baixa potência. As células possuem um determinado limiar de sobrevivência, que depende do tecido onde está localizada e também do seu estado fisiológico. Nesse sentido, deve-se empregar o uso dos lasers de baixa potência, a fim de respeitar tal limiar de sobrevivência, realizando a chamada laser terapia, obtendo efeitos terapêuticos. Os lasers de baixa potência apresentam efeitos analgésicos, produzindo aumento na circulação local, na síntese e na liberação de serotonina e endorfina. Efeitos bioestimuladores, estímulo de crescimento celular, regeneração de células, vasos e veias,
e efeitos anti-inflamatórios, reduzindo a habilidade de leucócitos a reagirem a estímulos antigênicos. A terapia fotodinâmica antimicrobiana consiste na administração de um agente químico fotossensibilizador por via tópica ou sistêmica, juntamente com a utilização de uma fonte de luz de comprimento de onda específico para esse fotossensibilizador. Desse modo, tem-se a morte microbiana. O fotossensibilizador deve possuir estabilidade biológica, eficiência fotoquímica, seletividade pela célula-alvo e mínimo efeito tóxico às células normais. A literatura apresenta vários tipos de fotossensibilizadores que atuam de forma eficaz na terapia fotodinâmica. Em odontologia, os corantes fenotiazínicos são os mais utilizados, sendo o azul-dimetileno o mais conhecido dessa classe. Apresenta fototoxicidade tanto ao núcleo quanto às membranas celulares. O azul-dimetileno apresenta máxima absorção de radiação na faixa dos 664 nanômetros. Logo, a terapia fotodinâmica para esse fotossensibilizador deve utilizar fontes de luz na faixa do vermelho visível. Com relação às fontes de luz, pode-se empregar nessa terapia o laser de baixa potência, vermelho, e os LEDs vermelhos. A grande diferença entre eles é que o laser possui características específicas, como já foi apresentado, sendo mais indicado para situações que exigem um maior alcance e profundidade. Já o LED apresenta apenas as características de monocromaticidade, tendo uma ação superficial e em maior área. Um dos objetivos do tratamento endodôntico convencional é a máxima desinfecção do sistema de canais radiculares, bem como a prevenção da sua reinfecção. Porém, a eliminação dos micro-organismos patogênicos nem sempre é atingida, devido, por exemplo, à anatomia de difícil acesso, podendo levar a casos de insucesso. Dessa forma, a terapia fotodinâmica atua como um coadjuvante para auxiliar na desinfecção dos condutos radiculares, produzindo uma significativa redução microbiana. A terapia fotodinâmica em endodontia utiliza o azul-dimetileno de forma tópica, inserido no interior dos canais, e o laser de baixa potência vermelho, que, associado ao fotossensibilizador, produz a morte microbiana. Aqui, por exemplo, nós temos uma foto mostrando o azul de metileno em associação com o laser de baixa potência vermelho, na terapia fotodinâmica em endodontia. O azul de metileno apresenta caráter catiônico, permitindo a interação com os grupos aniônicos presentes na superfície das células microbianas. Para que esse processo ocorra de forma eficiente, é importante que se respeite o tempo de pré-irradiação. Esse período permite que ocorra melhor interação entre fotossensibilizador e os micro-organismos, além de que ocorra maior liberação de espécies reativas de oxigênio no sítio desejado. O tempo médio é em torno de 2 a 5 minutos, geralmente. A terapia fotodinâmica depende da tríade fotossensibilizador, fonte de oxigênio e luz. Na presença de oxigênio, o fotossensibilizador, quando exposto a um determinado comprimento de onda, no caso o laser de baixa potência vermelho, no caso do azul de metileno, sai do estado estável para o estado excitado. Ao retornar para o estado estável, há a liberação de energia, que é transmitida para as moléculas de oxigênio, formando assim as espécies reativas de oxigênio. Essas espécies reativas são radicais livres, capazes de causar danos às proteínas, lipídios, ácidos nucleicos e outros componentes celulares microbianos. Na literatura, existem poucos estudos sobre o uso da terapia fotodinâmica em odontopediatria e,
muitos deles com resultados controversos. Um uso da TFD em odontopediatria, encontrado na literatura, ocorre como terapia complementar do tratamento endodôntico de dentes descidos. No estudo de Okamoto e colaboradores, foram selecionados 30 dentes descidos anteriores, com diagnóstico de necrose pulpar. Os pacientes foram distribuídos aleatoriamente em 2 grupos, das seguintes formas. Grupo 1. Pacientes submetidos à terapia de canal radicular convencional. E grupo 2, onde 15 pacientes submetidos à terapia de canal radicular convencional combinada com a TFD antimicrobiana. Os parâmetros utilizados foram a aplicação de laser por 40 segundos, comprimento de onda de 660 nanômetros e densidade de 4 joules, usando a potência de 100 mW combinado ao azul de metileno a 0,005% aplicado por 3 minutos. 2 amostras microbiológicas do conteúdo intracanal foram coletadas, uma antes e outra imediatamente após o tratamento em ambos os grupos, usando cones de papel. O acompanhamento clínico envolveu a investigação de fístulas e mobilidade e foi realizado 1 e 3 meses após o tratamento. Os autores não encontraram diferenças estatísticas na redução microbiana entre o grupo da TFD e o grupo controle, não sendo observados sinais ou sintomas de infecção e necessidade de retratamento durante o acompanhamento clínico e radiográfico. Já nesse estudo, também de Okamoto e colaboradores, utilizando a mesma metodologia do estudo anterior, mas com uma amostra menor, de 5 pessoas, observou-se a redução microbiana de 37,57% para o grupo controle e de 100% para os grupos que recebeu a PDT. Tendo em vista as diferenças entre os protocolos utilizados em cada um dos estudos, em cada uma das situações e entre resultados encontrados, reforçam a necessidade de que novas investigações sejam realizadas. Dessa forma, futuramente será possível estabelecer um protocolo efetivo para o uso da TFD na odontopediatria. Já nesse estudo de Amaral e colaboradores, relatou um caso de terapia fotodinâmica em dente permanente. A paciente foi uma mulher de 35 anos, com história de obliteração do canal pulpar e periodontite apical. Foi tratada então com endodontia guiada, combinada com terapia fotodinâmica. Foi usada a solução de azul de metileno a 0,005% dentro do canal e foi irradiada com laser de baixa intensidade, utilizando os seguintes parâmetros: 100 mW, energia de 9 joules, emissão contínua, comprimento de onda de 660 nanômetros e 90 segundos de tempo. A paciente estava assintomática após o procedimento e durante o período de acompanhamento. Conclui-se, então, que o uso da endodontia guiada combinada com terapia fotodinâmica para o tratamento da obliteração do canal pulpar grave e periodontite apical garantiu sucesso clínico, radiográfico e tomográfico no segmento de 1 ano e cura periapical completa foi observada após 12 meses. Nesse estudo de Amaral e colaboradores, realizado também em dente permanente, com acompanhamento de 5 anos, foi observado na radiografia do dente em questão a presença de 2 limas fraturadas nos terços médio e apical da raiz mesial, de um primeiro molar inferior. A patência apical não pôde ser alcançada devido ao bloqueio das limas quebradas. A terapia fotodinâmica foi realizada em 2 visitas, no comprimento de onda de 660 nanômetros e 100 mW de potência, por 90 segundos, para uma energia total de 9 joules. Solução de azul de metileno foi usada como fotossensibilizador na concentração de 0,005%. Nenhuma sintomatologia após os procedimentos ou durante o período de acompanhamento foi relatada pela paciente. Esse estudo mostrou, então, que o uso de terapia fotodinâmica promoveu redução microbiana suficiente, permitindo evidências claras de remineralização da radiolucência
e consolidação óssea após 5 anos de acompanhamento. Além disso, percebeu-se melhoria na desinfecção microbiana, levando a resultado bem-sucedido a longo prazo. A fibra óptica tem o seu uso recomendado na terapia fotodinâmica em endodontia por 2 motivos. Ela permite que o laser atinja regiões mais profundas do canal radicular e que os movimentos realizados com a fibra no interior do canal promovem a reoxigenação do meio, trazendo melhorias para a terapia. Nessa imagem, podemos observar que, quando irradiamos a porção coronal do dente com o laser, a luz não atinge as regiões apicais de forma efetiva. Logo, no caso da terapia fotodinâmica em endodontia, o fotossensibilizador não seria ativado de forma plena. Portanto, o uso da fibra óptica atua melhorando essa situação. É importante ressaltar que, no que diz respeito ao protocolo da terapia fotodinâmica na endodontia, não foi estabelecido um protocolo em relação aos parâmetros a serem utilizados. Baseados em alguns artigos científicos na literatura, um protocolo passível de ser aplicado será relatado a seguir. Em primeiro lugar, realiza-se o preparo mecânico-químico do canal radicular. Ao final, irriga-se o canal com EDTA a 17%. Logo em seguida, o canal deve ser secado com cones de papel absorvente. É um passo importante para que o fotossensibilizador não seja. O fotossensibilizador é inserido no interior dos condutos. As possíveis concentrações de azul de metileno são 0,005%, nos casos de ausência de exudato, sangue, fluido gengival, saliva ou qualquer outro tipo de diluente, ou 0,01%, quando há ausência dessas substâncias citadas. Deve-se aguardar pelo tempo de pré-irradiação, entre 1 e 5 minutos. A fibra óptica, então, é inserida a 2 milímetros aquém do ápice, irradiando em cada um dos canais radiação com energia de 4 joules, com um comprimento de onda entre 600 e 660 nanômetros e potência de 100 mW, com duração de 90 a 180 segundos. Após a irradiação, procede-se com a lavagem dos condutos com EDTA 17%, a fim de que o resíduo de azul de metileno seja removido. O 8º passo, então, seria a secagem com cones de papel absorvente e, por último, a realização de curativo de demora ou obturação final. Ao fim desse trabalho, podemos concluir que a terapia fotodinâmica antimicrobiana na endodontia tem sua eficácia comprovada na literatura, utilizando o azul de metileno e o laser vermelho de baixa potência, atuando como um coadjuvante ao tratamento endodôntico convencional. Porém, são necessários mais estudos e pesquisas na área da odontopediatria para avaliar e consolidar a sua efetividade no tratamento endodôntico da dentição decídua, visto que são poucos os estudos relacionados a esse tema, e para que se obtenha um protocolo de uso da terapia fotodinâmica mais padronizado na odontologia, e estabelecendo um parâmetro mais preciso a ser adotado pelos cirurgiões dentistas. Aqui estão nossas referências bibliográficas e agradecemos a atenção.